Amém? Bom, quem tem Bíblia já vai se preparando no nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia ali em Filipenses. Capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amém? Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, no nome de Jesus. Eterno Deus e soberano Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Neste momento, ó Deus, diante do Senhor, queremos lhe agradecer, ó Pai, primeiramente, por estar na tua casa, estar diante do Senhor, ó Pai, para te honrar, para te glorificar e bendizer o teu santo nome. Mas, ó Deus, também te pedimos que nessa noite o Senhor venha ministrar ao nosso coração aquilo que a tua palavra, ó Pai, quer nos trazer nessa noite. Nós repreendemos, ó Deus, todo o mal, que a nossa mente e tudo, ó Pai, venha estar voltado para o Senhor neste momento. Que os problemas fiquem lá fora, que as dificuldades fiquem lá fora, e que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado ao Senhor, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, que teu Espírito Santo venha nos guiar no decorrer dessa mensagem, no nome santo de Jesus. Amém e amém. É interessante quando nós lemos este texto, porque é um momento onde Paulo está ali agradecendo a igreja, porque a igreja tinha levado alguns donativos para que Paulo pudesse ali fazer algumas coisas. E Paulo, ele vem e agradece a igreja e fala um negócio muito interessante sobre a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Paulo, ele não está falando de material, coisas materiais, coisas tangíveis, mas Paulo está falando de uma coisa superior a isso. Paulo está falando de uma riqueza que não se mede. Paulo fala de uma riqueza que não tem como mensurar essa riqueza. Paulo está falando da gloriosa riqueza em Cristo, o Messias, o Salvador. Então, quando Paulo ele declara isso, entendemos que a nossa maior riqueza é Jesus Cristo. Independente se temos casa ou não, independente se temos carro ou não, independente se a nossa conta financeira, a nossa conta bancária está boa ou negativa, a nossa maior riqueza é Cristo. E meu querido, se a sua riqueza, se a sua maior riqueza não estiver sendo Cristo, sinto lhe informar que o seu objetivo está errado, que a sua visão está equivocada e que o seu posicionamento está errado. Eu não estou falando que a partir de amanhã tanto faz, tanto fez se trabalhar, tanto faz, tanto fez se você conquistar ou não. Não é isso que eu estou falando. Você tem que trabalhar, com o seu trabalho você vai conquistar, porque o Senhor tem te dado saúde, força, mas não é isso que tem que ser a sua maior riqueza. E é interessante que quando nós analisamos esse texto, podemos perceber um negócio muito importante. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar com você nessa noite. Tendo tudo, mas não tendo nada. Mas pastor, que negócio de maluco é esse? Tendo tudo, mas não tendo nada.
Eu não sei se você já passou por isso ou não. Você tem as coisas, você está bem, mas aí vem um sentimento dentro de você que você não tem nada. Quer ver um outro exemplo? A mulherada. Eu vou me preparar, vou me vestir, abro o guarda-roupa, mas não tem nada. Não tem nada. E o guarda-roupa está, ó, bufando, saindo roupa pelo ladrão, mas não tem nada. Dos homens, vocês pensaram que vocês iam ficar fora dessa? Vai lá no seu quartinho de ferramenta. Nossa, cara, estou precisando comprar umas ferramentas. E o negócio é bufando de ferramenta. Quem gosta de livro aqui? A minha digníssima vai ficar doida do negócio. Eu gosto de livro. Amém? E aí de repente começa a chegar livro em casa. É livro em casa, porque eu compro pela internet, né? Aí vai chegando. Aí esses dias teve até uma desinteligência. Que eu brinquei assim com ela, ó, você tá vendo esses brinquedos das crianças? Tem que jogar fora, eles quase não usam. Quase não tem muito brinquedo aqui. Ela falou, olha os seus livros aí. Eu falei, não fala dos meus livros. Mas é interessante isso. Porque o ser humano, ele quer conquistar, ele quer ter as coisas. Mas de repente vem um sentimento dentro dele, que ele não tem nada. Sendo que ele tem tudo. Por exemplo, quantos estão respirando aqui? Levanta a mão. Aleluia, né, irmão? Se você não estiver respirando, né, já liga para o SAMU já. Quantos estão hoje debaixo de uma lama lá em Brumim? E que sabe Deus se vão ser achados? Muito provavelmente nunca mais serão achados. Lembra de Mariana? Quantos que até hoje não foram achados? Mas você está aqui. Então isso já é um motivo de você glorificar a Deus. Mas muitas das vezes nós achamos que não temos nada. E é interessante quando nós nos questionamos sobre isso. Porque como Paulo falou, a nossa maior riqueza tem que ser quem? Cristo. Um dia, uma palavra foi ministrada ao seu coração. E essa palavra, através do Espírito de Deus, te convenceu do pecado e da justiça. E você entendeu que você não era nada sem Cristo. E aí você decide entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você recebeu a maior riqueza que existe, meu irmão, neste planeta. Nada se compara a receber a Jesus Cristo. Nenhum dinheiro do mundo, nenhuma conquista material do mundo vai se comparar à conquista que você teve através de Jesus Cristo. Mas é interessante porque muitas das vezes nós só reclamamos. O ser humano, ele é muito um negocinho interessante. É um bichinho interessante. Ele tem tudo, mas não tem nada ao mesmo tempo. Porque ele não sabe parar e refletir daquilo que Deus tem dado a ele todos os dias. Você tem saúde. Mas você está vivo. Você está respirando. Você não está em cima de uma cama, dependendo de aparelhos ligados. Você está vivo, andando, e está muito bem para a glória de Deus. Valorize isso, meu irmão. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos observar um texto que vai refletir muito sobre essa questão de ter nada e também
ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. Que é a história de um rapaz que tinha muitas coisas, só que ao mesmo tempo ele entendeu que ele não tinha nada. Abra sua Bíblia junto comigo, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. É a história do jovem rico, muito conhecida, muito falada, mas que vai traduzir muito sobre ter tudo e não ter nada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu. A idade vai chegando, irmão, você já não vai enxergando mais a letra da Bíblia. Aleluia, Jeová, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí fala assim, perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Olha que história interessante. Um jovem, bem-sucedido, que tinha destaque na sociedade, chega a Jesus e começa a questionar sobre algumas coisas. Ele faz uma pergunta que, ao meu ver, é uma pergunta muito importante, que eu e você devemos fazer em um momento da nossa vida. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? É interessante isso, porque esse texto fala a história desse jovem, mas eu não quero falar sobre a riqueza de dinheiro que ele tinha. Eu quero falar sobre o que ele não tinha. Eu não quero falar sobre as coisas materiais, sobre as posses dele. Eu quero falar de algo muito mais além das posses, do dinheiro e de tudo aquilo que ele tinha, que era muito mais importante aos olhos de Deus. Eu quero falar daquilo que ele não possuía, daquilo que lhe faltava. Mas para a gente entender essa história, nós devemos primeiro refletir sobre quem era esse jovem. Quem era esse rapaz? Porque quando nós começamos a entender um pouco mais da história dele, compreendemos que ao mesmo tempo que ele tinha tudo, ele não tinha nada. É claro, é óbvio que a Bíblia não vai falar de uma forma específica da história dele. Ele era filho de fulano, de ciclano, não. Mas nesse texto, nos evangelhos, quando são replicados esses textos, você percebe que ele era um homem de posses, que tinha destaque na sociedade. Em um dos evangelhos, em Lucas, vai falar que ele era um príncipe, ou que ele era um governante. Quem era um governante, meus irmãos, ou quem era um príncipe naquela época, e principalmente naquela terra, era uma pessoa muito bem vista aos olhos da sociedade. Era uma pessoa que possuía riquezas. E tanto nos outros evangelhos que fala sobre ele, fala que ele possuía riquezas. Então, teoricamente, nós entendemos que ele tinha de tudo. Ele possuía, ele tinha status na sociedade.
Ele era um jovem. Imagina só você jovem, tendo destaque na sociedade, possuindo bens, possuindo riquezas. Então ele era uma pessoa bem vista. E aí nós entramos em um outro detalhe sobre a vida dele. Porque ele chega até Jesus para perguntar sobre algo muito importante, que é a vida eterna. Nós podemos observar nesse texto que ele era uma pessoa religiosa. Ele entendia sobre os mandamentos de Deus. Ele compreendia sobre aquilo que Deus esperava do seu povo. Ele entendia os mandamentos que foi dado lá atrás ao povo de Deus, através ali do povo que vem trazendo todo esse tempo e chega até ele. Ele era uma pessoa que estudou os mandamentos. Então ele conhecia aquilo que Deus esperava do homem. Porque quando você pega na fala dele, quando ele questiona Jesus, ele fala: Senhor, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aqui já vai a primeira colocação que eu quero te mostrar nessa noite. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser da sua vida, independente do que você faça. Se você não tiver Jesus, você não conquista nada. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas sem Jesus, você não está conquistando nada. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que a sociedade só prega o consumo. Devemos consumir, devemos ter, e ter, e ter, e ter. É só você ver para os smartphones aí que existem. Quando você menos espera, aquele que você tem já está ultrapassado. Aí já está no 7, 8, 9, 10. Eu lembro, Sérgio, que eu amo essas coisas de tecnologia, né? Celular, pá. E aí eu lembro quando lançou o S4 da Samsung. Quem lembra desse? Só fazendo propaganda aqui. S4 da Samsung, quem teve? Eu tive. A Camila tem, que eu passei para ela. Olha, misericórdia. É um celular muito bom. E aí, de repente, lançou o 5. E aí eu fui ver o valor do 4, já tinha caído pra caramba. Aí, de repente, lançou o 6, 7, nem existe mais, irmão, para comprar. Para você ver que essas coisas é muito rápido. Meus queridos, estamos vivendo um tempo que o consumismo tá terrível. E a sociedade te empurra isso. É só você olhar para os comerciais da televisão. E é pregado um meio de vida que quanto mais você tem, melhor você é. Quanto mais você tem, quanto mais status você tem, mais bem visto pela sociedade você é. E isso, infelizmente, tem atingido as igrejas. E meus irmãos, estamos deixando de lado o que é mais importante na nossa vida. Estamos deixando passar, meus irmãos, a oportunidade de a cada dia das nossas vidas estarmos cada vez mais juntos ao Senhor. Porque estamos valorizando o que é visível. E o que não nós conseguimos enxergar hoje, estamos deixando de lado. Um dia, e esse dia vai chegar, que nós o veremos face a face. Nós estaremos com Deus, o nosso Pai, face a face. E nós o veremos. Mas o problema é que para que isso aconteça, devemos viver o hoje. E não deixar para depois. Entender que essas coisas o Senhor acrescenta em nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
os discípulos estavam preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que ter. Mas em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, meus irmãos, vão ser acrescentadas na nossa vida. Vai acontecer porque faz parte do processo. Mas é interessante porque quando esse jovem questiona ao Senhor, ele também queria saber sobre a vida eterna. Ele tinha essa curiosidade de saber. Isso também indica que, independente do conhecimento dele dos mandamentos, existia algo que lhe faltava, que fez, nossa, eu preciso perguntar para Jesus. Muito provavelmente, isso não está na Bíblia, mas muito provavelmente, ele já tinha escutado falar de Jesus. Ele já tinha ficado sabendo dos mistérios que Jesus estava revelando e dos milagres que Jesus estava fazendo. Talvez, não sei, ele já tinha até visto Jesus operar milagres. Nós não sabemos, mas nós conseguimos ali compreender na história que ele sabia quem Jesus era. Ele reconheceu na pessoa de Jesus que Cristo, o Senhor Jesus, era o Messias. Então ele precisava saber, porque independente do conhecimento dele sobre os mandamentos, lhe faltava algo que ele não conseguia entender. Porque quando você vê a primeira pergunta dele, você já começa a compreender que lhe faltava algo. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Meus queridos, e aqui vai uma pergunta muito poderosa para a nossa vida. O que a gente tem feito para conquistar a nossa vida eterna? O que nós estamos plantando na nossa vida? O que nós estamos semeando nessa caminhada que o Senhor colocou diante de nós? O que nós temos feito com o dom maravilhoso da salvação que o Senhor nos deu? O que a gente tem feito com aquilo que o Senhor nos dá todos os dias, que é a sua graça? O que você tem feito da sua vida, meu irmão? Eu sei que muitas coisas são difíceis para a gente compreender. Eu sei que muitas das vezes nos sentimos solitários, só, sem ninguém por perto, por mais que pareça ter muitos amigos. Mas o que você tem feito com a sua vida diante do Senhor? O que você tem semeado na presença do teu Deus? Meus queridos, a nossa vida, ela é feita de escolhas. E uma vez que escolhemos ao Senhor Jesus Cristo, devemos caminhar com Ele todos os dias, o adorar todos os dias, louvar o nome dEle todos os dias. Não é somente no culto de domingo, não é somente no culto de quinta-feira, não é só no momento da oração das mulheres. A nossa adoração, o nosso louvor tem que ser todos os dias. O que a gente tem feito? Esse jovem, ele chega a Jesus questionando. E aí Jesus fala para ele algo muito interessante. Vamos fazer o seguinte. Olha lá no versículo 17, que aí Jesus pergunta para ele. Respondeu para ele: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um, que se queres, porém, entrar na vida eterna, obedeça os meus mandamentos. Sabe qual é o problema do cristão hoje? Muitas das vezes é não conhecer os mandamentos. Louco pastor, mas eu oro tanto, eu jejuo tanto. E a meditação na lei do Senhor?
e a leitura daquilo que o Senhor deixou para nós. Meus queridos, devemos entender que a palavra de Deus, ela não foi feita para ficar aberta lá dentro da sua casa, no Salmo 91, ou no Salmo 23. Não! Ela não foi para ficar lá na sua casa, que quando você chega do culto, você coloca ela no lugar, aí quando chega o culto novamente no domingo, você tira a poeira para ir na igreja. Pelo amor de Jesus, você quer entender o seu Deus? Você quer compreender da sua palavra se você não lê? Eu sei, meus irmãos, que ler, principalmente quando chega na genealogia, né? Fulano gerou ciclano, Bertrano gerou... No sangue de Jesus tem poder. Cada nome... Ó, você que vai ter filho aí, quiser engravidar, leia lá o Antigo Testamento, você vai achar uns nomes supimpa para o filho. Muito poderoso. Mas, meus irmãos, é uma coisa que nós devemos fazer. Sabe por quê? Quando nós meditamos na lei do Senhor, bem-aventurado nós somos. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite. E não é só meditar, ter prazer, porque, meus irmãos, quando nós compreendemos que isso que está aqui diante de nós é a palavra do nosso Deus, começamos a nos deleitar ali pelas coisas que estão acontecendo, que vão sendo faladas. Muito obrigado, varão. Tudo aquilo que é ensinado para nós está aqui na palavra de Deus. Esse jovem conhecia os mandamentos. Jesus deixa para ele, ó, segue os mandamentos. E aí o jovem retruca ele e fala, ó, eu acompanho. Perdão, quais são esses mandamentos? E aí Jesus usa da palavra, não matarás, tal, vai falando os mandamentos. E aí ele fala algo muito importante para o Senhor. Eu sigo esses mandamentos desde a minha mocidade. Ué, pastor, você não acabou de falar que a leitura da palavra é importante? Sim. E por que esse jovem conhecia os mandamentos do Senhor, sabia da palavra e mesmo assim não tinha nada? Sabe por quê, meus irmãos? Não adianta somente conhecer a palavra, você tem que praticar a palavra. Não adianta você ter todo o conhecimento da palavra e você não praticar ela. Lembra da parábola do bom samaritano? Ali exemplifica muito essa questão. Passa ali os mestres da lei, os levitas e tal, e ninguém ajudou o homem. Veio um samaritano, que era considerado pelo povo de Israel como a escória da sociedade, e ajuda aquele homem. Meus irmãos, não adianta nada conhecermos a palavra, mas não praticar ela. Porque a palavra não é só, ela é prática, você tem que praticar ela, é ação, é movimento. Não adianta ter todo o conhecimento do mundo, irmão, se você não praticar. Esse jovem conhecia os mandamentos, mas mesmo assim ainda lhe faltava algo. E é interessante porque muitas das vezes, muitas pessoas nos questionam sobre que, não, pastor, mas não está acontecendo isso não dá certo e tal. E aí quando você começa a perceber, não tem uma vida de oração, não jejua, não ora ao Senhor, não lê a palavra. Aí você quer que aconteça o quê? Mágica? Sim, Salabim. Shazam. Abre a porta da esperança. Aí vem o Silvio Santos, mas abre a porta da esperança. Não vai acontecer, irmão. Muitas coisas na sua vida dependem de você. Não é somente o Senhor, depende de você. Esse jovem compreendia os mandamentos.
E eu fico imaginando que era um jovem que entendia os mandamentos e ele representava uma coisa boa. Era um bom menino porque ele obedecia o mandamento honrar o pai e a mãe. Ele era um jovem que era bem visto ali na sociedade porque ele não dava falso testemunho. E assim ia, ele compreendia. E ali ele realizava, mas mesmo assim, lhe faltava uma coisa. Meus queridos, independente do que aconteça com a nossa vida, devemos entender que na nossa vida devemos priorizar o que é mais importante. O que tem sido mais importante para nós nos dias de hoje? O que tem sido mais importante diante a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? O problema não é o conhecimento, o problema não é conhecer todos os mandamentos. Devemos praticar a palavra de Deus, mas mesmo assim, praticando a palavra de Deus, ainda falta uma coisa, que ao meu ver é onde que esse jovem, é lógico, falhou. E é onde muitos de nós temos falhado nos dias de hoje. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? O teu coração está nas coisas aqui dessa terra? Aonde está o teu coração, meu irmão? Aonde está o teu coração nesse exato momento? Aonde está o teu coração ao olhar para a sua vida e ver que você conseguiu conquistar as coisas? Sim, beleza, mas aonde está o teu coração? Aonde você colocou o seu coração? Como nós podemos observar aqui nesse texto, para esse jovem que obedecia os mandamentos de Deus, reconheceu em Jesus que Cristo era o Messias, que era um jovem bem visto pela sociedade, cumpria os mandamentos. Mas aí quando Jesus lhe faz uma pergunta, ou manda ele fazer algo, é ali aonde que ele encontrou o problema. Quando esse jovem ele questiona Jesus, Jesus começa a falar com ele. É interessante porque nos outros evangelhos, que quando Jesus fala assim, obedeça os mandamentos, aí ele fala quais? Esse, esses aí eu sigo desde a minha juventude. No evangelho de Marcos fala que quando ele escuta isso de Jesus, Jesus olha para ele e o ama. Olha que interessante, Jesus o ama, por saber que ele cumpriu os mandamentos, mas mesmo assim, lhe faltava uma coisa. Era onde estava o coração dele. O coração dele não estava nos mandamentos, meus irmãos. O coração dele não estava em Jesus, quando ele reconhece que Jesus é o Cristo, o Messias. O coração dele não estava ali em ter uma vida boa. O coração dele estava na riqueza que ele possuía. Porque quando Jesus o ama por ele ter falado que seguiu os mandamentos, Jesus fala para ele o seguinte: vamos fazer o seguinte então, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois de você fazer tudo isso, você vem e me segue. Deixa tudo para trás, deixa tudo aquilo que você conquistou, deixa tudo aquilo que você possui e me segue. No versículo seguinte fala que esse jovem se entristeceu muito. Por quê? Porque ele possuía muita riqueza. E aí vem o discurso de Jesus com os discípulos, falando sobre essa situação. Meus queridos, aonde está o teu coração? Teu coração está na sua conta bancária? O teu coração está no você ter o carro do ano? O teu coração está em ter as vestimentas que a moda tem ditado? Seu coração está aí nos celulares, os últimos da geração?
Aonde está o teu coração? Esse jovem, independente se ele compreendia os mandamentos, se ele seguia os mandamentos, o mais importante ele não fez, que era o coração dele. O coração dele não estava em Deus, não estava nos mandamentos, não estava em Jesus. O coração dele estava nas riquezas que ele tinha, nas propriedades que ele possuía. Muitos de nós, nos dias de hoje, não temos o nosso coração no Senhor. Não temos o nosso coração firmado em Deus. Quando vem uma situação muito difícil, reclamamos, murmuramos, falamos que Deus não nos ama mais, que Deus nos esqueceu. Meus queridos, o nosso coração tem que estar no Senhor. A nossa vida tem que estar no Senhor. Nós devemos conquistar tesouros aonde, meu irmão? Nos céus. E é isso que a Bíblia nos diz. Que você não tem que conquistar tesouro aqui nessa terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, mas sim lá no céu. O problema não é no conquistar. O problema não é no ter a coisa. O problema é o seu coração estar somente aqui. É o seu coração estar somente nas coisas materiais. Meus queridos, o tempo está passando. E como diz a palavra do Senhor, Jesus está voltando. Aonde está o nosso coração? Os discípulos estão ali com Jesus. E aí Jesus começa a falar com eles. Ali no versículo 23 diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ô louco pastor, então os ricos vão para o inferno? Não, não é isso. Porque você vê vários exemplos de pessoas que eram ricas na sociedade, mas não ligaram para a sua riqueza, e ligaram sim para Deus, e eles foram salvos. Não é sobre a questão de ser rico, é sobre a questão de o seu coração estar na riqueza. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Não é sobre ser rico, é sobre aonde está o teu coração. E nesse diálogo que Jesus está tendo ali com os discípulos, esse jovem ele não ficou ali. Muito provavelmente a Bíblia não fala sobre essa situação depois, mas eu tenho certeza que ele refletiu muito sobre aquilo que Jesus falou para ele. A Bíblia não conta a história dele depois desse encontro com Jesus, mas eu tenho certeza que ele refletiu muito sobre as palavras de Jesus. E é interessante porque nesse diálogo de Jesus com os discípulos, explicando as situações ali vividas com aquele jovem, Jesus continua e nos dá uma referência muito interessante. Olha lá no versículo 25. Porque aí os discípulos começaram a ficar preocupados. Falou, mas estamos enrolados então, hein? O que nós vamos fazer então? Versículo 25. Os discípulos, os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-te? Se salvar? Porque esse rapaz tinha de tudo, conquistou, possuía, mas aí ele não entrega, não entende que o coração dele tem que estar em Deus, não vendeu tudo que tinha, não deu aos pobres e não seguiu a Jesus. E aí Jesus fala que os ricos não herdariam o reino dos céus. E aí os discípulos começam a olhar para a situação deles. Se os ricos não vão, e nós que é pobre? Se os ricos não vão, e eu que deixei tudo para trás para te seguir? Estou lascado.
Se o rico não vai, então eu também não vou. E aí Jesus começa a falar com eles: oh, meus queridos, não é assim. Se salvar a si mesmo, ninguém vai conseguir. E aí ele fala assim: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você não consegue se salvar, meu irmão, por mais coisas boas que você faça na sua vida, por mais coisas caridosas que você faça, você não consegue se salvar, porque isso para o homem é impossível, porque o autor da vida é Deus. É a Ele que pertence a vida. É a Ele, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. É a Ele que pertence a vida. O homem por si só não se salva. Só existe um caminho: Jesus Cristo de Nazaré. A declaração dele nos evangelhos é a seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Olha que interessante. Eu sou o caminho. E por mais que você tente, você não vai conseguir, porque se você não passar por mim, você não vai chegar a Deus. Porque eu sou o único caminho. Meus irmãos, não adianta nada a gente fazer as coisas pensando que a gente está se salvando. Lembra da riqueza que Paulo falou lá em Filipenses, no primeiro texto que nós lemos? A gloriosa riqueza que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa gloriosa riqueza, meus irmãos. É Ele que nos dá o direito de chegar a Deus. É Ele que é o acesso a Deus. É Ele que é a ponte a Deus. E quando a Bíblia nos diz que quando Ele morre, Ele ressuscita ao terceiro dia, e hoje está à destra de Deus Pai. A Bíblia também nos relata que o véu se rasgou de alto a baixo, meus irmãos. Foi rasgado o véu. Hoje você tem acesso ao teu Deus. Você não precisa chegar no sumo sacerdote e falar para o sumo sacerdote pagar ali o preço pela sua vida. Não, hoje você tem acesso a Deus através de Cristo Jesus. E não adianta, meus irmãos, é Cristo. Não é as suas boas coisas, não é as coisas boas que você faz, é Cristo. Não adianta nada ter obras e não ter fé. Como diz em Tiago: me mostra as tuas obras que eu vou te mostrar a minha fé. Meus queridos, se não tivermos fé em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, não adiantou de nada a nossa vida. Porque Ele é o acesso a Deus. Ele é o acesso a Deus, o nosso Pai. Os discípulos ficaram preocupados. E Jesus fala para eles: ó, fica tranquilo, que isso para vocês é impossível, mas para Deus nada é impossível. E aí ele fala assim: então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Pedro ainda estava com a sua mente humana, pensando na recompensa. E Jesus dá um alívio para ele: em verdade vos digo, vós os que me seguistes por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Aleluia! Meus queridos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena deixar a nossa vida de lado para entregar ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vale a pena pararmos um momento na nossa vida e entender que Cristo é a nossa gloriosa vitória, é a nossa gloriosa riqueza.
Meus queridos, vale a pena entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Porque vai chegar o grande dia, que as trombetas vão soar, e Ele nos chamará. Entre benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Aleluia. E você receberá um corpo glorificado. Aleluia. Quando você vê Apocalipse, vários momentos ali fala assim: ao que vencer, eu farei isso. Ao que vencer, eu darei isto. Está falando ao que vencer, meus irmãos. Aquele que vence é aquele que fica firme até o final. Eu sei que momentos difíceis chegam na sua vida. Eu sei que momentos terríveis assolam a sua vida. Mas vale a pena ser fiel a Deus até o final. Vale a pena servir ao nosso Deus. Meus queridos, aonde está o teu coração nessa noite? Aonde está o teu coração, meus irmãos? É um momento de reflexão na nossa vida. É um momento de pararmos e refletirmos sobre tudo aquilo que está acontecendo conosco. Esse jovem entendeu que era em Cristo, era o Messias, mas ainda lhe faltava algo, que era o seu coração. O Senhor está te perguntando nessa noite, meu irmão: aonde está o teu coração? Eu vou pedir para que o grupo de louvor tome o seu lugar. Eu vou pedir para que você fique de pé no nome de Jesus. Sabe, eu sei que tem momentos da nossa vida que a gente começa a refletir de tudo aquilo que está acontecendo. Mas eu não quero, em nome de Jesus, que você saia daqui dessa noite sem entender que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é a sua gloriosa riqueza. Ele é a sua salvação. Ele é o caminho que te leva a Deus. Sabe por quê? Por mais que pareça que nós temos as coisas, se não tivermos a Cristo, não temos nada. Só vai passar de coisas conquistadas, coisas materiais, tendo tudo, mas não tendo nada. Já imaginou você chegar no fim da sua vida e pensar desse jeito? Eu tive tudo, mas ao mesmo tempo eu não tive nada. Cristo é o nosso tudo, meus irmãos. Cristo é o nosso tudo. Jesus é o nosso tudo. Jesus é o nosso tesouro. E o nosso coração tem que estar nele. O nosso coração tem que estar no Senhor, no nome de Jesus. O Senhor te pergunta nessa noite: aonde está o teu coração? Enquanto eles estiverem louvando ao Senhor aqui, eu quero que você reflita. E se você quiser vir à frente, vem à frente, que nós depois vamos estar orando juntos, no nome de Jesus. Amém?